Quem nunca tomou aquele não seco na cara e pensou: acho que isso de vender não é pra mim? Pois é. Eu já. E não foi uma nem duas vezes não, foram várias. Dói. Machuca o ego. Dá vontade de largar tudo e sumir por uns dias, né? Eu sei bem como é. Mas deixa eu te contar um segredo. Foi justamente essa dor que me mostrou onde estava a chave para virar o jogo. A verdade é que vender mexe com a alma, com a autoestima, com o nosso senso de valor. Cada não parece uma flecha envenenada apontando direto para a nossa insegurança. Só que com o tempo e com muito tropeço no caminho, eu descobri que a rejeição não é o fim. É só um convite disfarçado para evoluir. Vendedor inabalável não é aquele que não sente o golpe. É aquele que sente, cai de joelhos se for preciso, mas levanta com o dobro de vontade. É tipo o bambu no vendaval. Enverga, mas não quebra. E mês, depois que a tempestade passa, ele cresce ainda mais forte. Se você está lendo isso aqui, é porque alguma coisa dentro de você está cansada de sofrer calado. Está querendo virar a mesa. Chega de se sabotar por medo de ouvir um não. Esse livro é um grito silencioso para sua mente acordar. É um empurrãozinho que faltava para você parar de levar cada rejeição para o lado pessoal e começar a entender que vender é um jogo mental antes de tudo. Você vai ver, capítulo por capítulo, que não é o cliente que te rejeita. É você que ainda não entendeu o seu verdadeiro poder. E quando essa ficha cai, meu amigo, minha amiga, o que antes te derrubava vai virar combustível. Vai por mim. Tem uma força aí dentro que você ainda não acessou. Mas a partir de agora, ela vai começar a despertar. Bora juntos? Poker. Esse livro não é só sobre vender, é sobre se tornar um vendedor inabalável por dentro. E por consequência, imparável por fora. Vem comigo. Tá só começando o GMQO? Não quase me fez desistir, mas não fez, te juro. Teve uma época da minha vida em que eu achava que meu nome do meio era rejeitado. Sério, eu acordava cedo, tomava aquele café com gosto, de esperança, ajeitava a camisa, passava perfume porque vai que o cliente repara, né? E saía com a cara e a coragem para tentar fechar alguma venda. O que eu ganhava era porta na cara, mensagem visualizada e ignorada. E muito, mas muito não, lembro de um dia em especial. Bati na porta de um cliente que eu jurava que ia fechar. Tinha ensaiado o pitch, revisado tudo, tava no gás. Quando terminei de falar, ele olhou pra mim com aquela cara de pô, que pena e soltou: cara, não tô interessado não. Né? Precisa insistir. Nossa, aquilo ali me atravessou. Parecia que ele tinha arrancado um pedaço da minha autoestima e jogado no lixo. Naquele dia, eu sentei na calçada. Sem exagero. Sentei mesmo. Deterno, suando, cansado, com a mochila pesando mais que minha paciência. Olhei pro céu e pensei: será que isso aqui é mesmo pra mim? Será que eu vou passar a vida inteira ouvindo não? Mas ali no meio da frustração aconteceu algo estranho. Eu ouvi dentro da minha mente uma voz que dizia: você não está perdendo. Tá aprendendo. E foi ali que a ficha caiu. Cada não é um treino, cada rejeição é um teste. Cada queda é um empurrão pro próximo nível. Daquele dia em diante eu parei de levar pro lado pessoal. Comecei a encarar o não como um trampolim, não como um muro. E olha, quando você muda a forma de enxergar a rejeição, o jogo muda. E você para de se machucar e começa a evoluir. Hoje, olhando para trás, eu dou risada. Porque se eu tivesse desistido naquele dia da calçada, não teria descoberto que a mente de um vendedor vale mais que qualquer técnica. O que sustenta um bom vendedor não é só a lábia. É a cabeça, é a alma firme, é o peito aberto mesmo depois de levar pancada. Então, se você tá nessa fase dos nãos infinitos, respira, aguenta firme, você está sendo moldado, forrado, preparado. E se continuar firme, logo vai perceber: o não é o fim. É só o início de quem vai ouvir muito sim pela frente. Não é você, é o jogo. Vamos ser sinceros. Aqui, ninguém gosta de ouvir um não. Nem você, nem eu, nem o vendedor mais experiente do planeta. A gente até finge costume, mas por dentro. A vontade é de sumir por uns minutos e reaparecer só quando o ego sarar, mas digs aí eu tei. Contar uma coisa que mudou completamente minha forma de vender e viver também. A rejeição não é pessoal. Nunca foi. Nunca vai ser. É só parte do processo, parte do caminho, parte do jogo. Simples assim. Dói. Mas não é sobre você. É sobre o outro. Sobre o momento dele. Sobre o bolso, a cabeça, os problemas, o humor, o medo, menos sabra. Você e mais sobre o mundo lá fora. O problema é que a gente cresce achando que toda recusa é uma espécie de crítica disfarçada, que o cliente está dizendo não pra gente, pro nosso valor, pra nossa capacidade. Só que isso é uma armadilha mental, uma cilada emocional. Porque na real muitas vezes o não vem porque a pessoa tá sem grana, com a cabeça cheia, desconfiada do mercado ou simplesmente de mau humor.
E aí entra o pulo do gato, né? Quando você entende que a rejeição faz parte do jogo, você para de carregar o peso dela no peito. Você respira fundo, agradece, ajusta o boné e parte para a próxima, sem drama. Shem, novela mexicana. Vendedor inabalável não leva o não para dentro de casa, ele leva para o campo de treino. Quer um exemplo? Já teve cliente que me deu não 3 vezes e depois de um tempo me ligou para fechar comigo com o maior sorriso no rosto. Por quê? Porque não era o momento dele. E não culpa minha. Se eu tivesse levado aquilo pro coração e sumido do mapa, ele teria comprado com outro. Então, da próxima vez que alguém disser não, não absorve como veneno, absorve como aprendizado, não engole como derrota, mastiga como combustível, faz parte, é o jogo. E quem entende isso, joga melhor, fica tranquilo. Você não é o problema. Você é só um jogador afiado aprendendo as regras para vencer sem se quebrar. E se você continuar no jogo ou placar viera, se vira. A linha invisível entre o fracasso e a fortuna. Sabe aquela hora em que tudo parece dar errado? A grana não entra, o cliente some, o boleto vence e a vontade de largar tudo bate forte. Pois é aí que nasce a diferença entre os que desistem e os que enriquecem. É ali, naquele exato ponto de cansaço, dúvida e silêncio, que o jogo vira ou acaba. Eu já estive lá e vou te contar. Não é o mais esperto, nem o mais bonito, nem o mais sortudo que vence. É o mais teimoso, o que aguenta firme mesmo quando o vento está contra. O que apanha de segunda a sexta, mas ainda assim acorda no sábado e tenta de novo. Pode parecer clichê, mas é a mais pura verdade. O que separa o quebrado do milionário não é uma ideia genial, nem um curso caro, é a consistência, a persistência, a resiliência, aquela coragem de continuar mesmo quando tudo parece gritar. Enquanto uns param no primeiro não, outros transformam 100 nãos em aprendizado. Enquanto uns desistem no meio da travessia, outros aprendem a nadar mesmo com a correnteza puxando. E vou te dizer mais, a maioria desiste a centímetros da virada. Isso é o mais doido. Porque o sucesso não avisa que está chegando. Ele vem quietinho, quase invisível, e só aparece para quem ficou até o final da festa. Para quem dançou com a rejeição, abraçou o fracasso, levou tapa da vida e ainda assim não saiu da pista. Então, se hoje você está pensando em parar, segura mais um pouco. Respira. Lembra que todo milionário já foi um quase desistente, mas ele escolheu continuar. E você pode fazer o mesmo, porque no fim das contas, enriquecer não é sobre ter sorte. É sobre não desistir quando seria mais fácil fugir. Simples assim. Porque a linha que separa quem vence de quem para é fininha. Mas quem cruza essa linha nunca mais é o mesmo, assim. E o que eles têm que você não tem ainda. Já parou para pensar por que tem gente que enriquece mesmo depois de levar um monte de rasteira, enquanto outros jogam a toalha logo no primeiro tropeço? Eu também me perguntava isso. E olha, depois de quebrar a cara algumas vezes, eu entendi. Não é o talento que separa os que desistem dos que vencem. É a mentalidade. Tem gente que quando escuta o não, desanima. Fecha o caderno, desliga o celular e vai ver série para esquecer. Mas tem outros que ouvem o mesmo não e pensam, ok, o que posso melhorar aqui e bora de novo. E é aí que mora o segredo. Quem enriquece não é o que nunca erra, mas o que insiste mesmo quando tudo diz para parar. É como se fosse uma corrida onde metade dos participantes sai do caminho quando a estrada fica esburacada. A outra metade segue mancando, tropeçando, mas vai. Um dia, sem aviso, o chão fica plano. E quem tá lá? Só os persistentes. Aqueles que aprenderam a transformar fracasso em degrau. A real é que enriquecer dá trabalho, requer casca grossa. E os que vencem não são os que nunca pensaram em desistir. São os que pensaram, choraram, quase apertaram o botão de sair do jogo. Mas ficaram. Ficaram por teimosia, por fé, por falta de opção ou só para provar para eles mesmos que podiam. Então, se hoje você está no meio da tempestade achando que não vai dar em nada, calma, respira, não desiste ainda não. Porque às vezes o único diferencial entre você e aquele cara lá que fez o primeiro milhão é que ele só ficou mais tempo no campo. Ele caiu igualzinho, mas levantou rápido e seguiu. E quer saber? Você pode fazer o mesmo. Porque o poder que constrói riqueza já está aí dentro de você. Só precisa ser mais forte que a vontade de parar. Se você mudar a cabeça, o jogo muda também. Deixa eu te fazer um convite que pode virar a chave da sua vida. Bora mergulhar numa nova mentalidade? Mas mergulhar de verdade, sabe? Não. E morrer ou pay nem dar aquela espiadinha na beira. É se jogar, se permitir. Sair da superfície rasa, onde vivem os que desistem fácil, e nadar fundo no oceano onde só os vendedores inabaláveis chegam.
Porque é o seguinte, a forma como você pensa molda tudo, o jeito que você vende, a forma como lida com o não, a maneira como encara os desafios, a visão que tem de si mesmo e até o quanto você se acha merecedor de enriquecer. E, se tem uma coisa que aprendi na marra é que não adianta dominar técnicas se sua mente ainda está presa no modo sobrevivência. Talvez você tenha crescido ouvindo que vender é difícil, que só os espertos ganham dinheiro ou que sucesso não é para qualquer um. E eu também ouvi e quase acreditei. Até o dia em que decidi virar a lente e mudar o filtro mental. E meu amigo, minha amiga, que diferença! Quando você troca a mentalidade de escassez por uma mentalidade de crescimento, tudo à sua volta começa a se alinhar. Você deixa de correr atrás do cliente e começa a atrair, para de ter medo da rejeição e começa a ver cada não como parte do caminho. E o melhor, você se transforma na sua melhor versão por dentro e por fora. Então é isso. Esse livro não é só para te ensinar a vender mais. É para te ensinar a pensar como quem já venceu. É para te treinar por dentro antes de ver o resultado lá fora. E se você topar seguir comigo nessa jornada, se prepare, porque daqui para frente o que era peso vai virar impulso. O que era dúvida vai virar força. E o que era medo vai virar coragem. Capítulo 1: O vendedor que se vende primeiro. Vamos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa logo de cara. Você compraria algo de você mesmo? Sério, sem enrolar. Se você se olhasse no espelho agora, com essa cara de quem já levou uns não na testa, você confiaria no que está vendendo? Pois, esse capítulo aqui vai direto ao ponto. Antes de convencer qualquer pessoa a comprar o que você oferece, você precisa se vender para si mesmo. Precisa acreditar com todas as forças no seu valor, no que você entrega, no impacto que causa. Senão, adivinha, o cliente sente e foge. Não existe venda forte com mente fraca. Não dá para vender com medo, com dúvida, com aquela voz tremida de quem está só tentando. O cliente não compra só o produto. Ele compra sua energia, sua postura, seu brilho no olho. E isso, meu amigo, só aparece quando você acredita de verdade em você mesmo. Nesse capítulo, a gente vai abrir o coração e também o jogo. Vamos falar sobre identidade, posicionamento, confiança e presença. Não é papo motivacional barato, não. É fundamento. Raiz. Porque se a base não está firme, qualquer vento te derruba. Você vai entender que se você não se valoriza, cliente não vai fazer isso por você. Vai aprender como criar sua própria crença interna inabalável, como se comunicar com verdade e, principalmente, como operar do Tenter Vender e começar a transmitir certeza. Bora descobrir o segredo que os grandes vendedores carregam por dentro. Então prepara o peito e o papel, porque o jogo começa dentro de você. E se você não compra a sua própria ideia, ninguém mais vai comprar. Vambora, porque esse primeiro passo muda tudo. Quem não acredita não convence, não adianta. Tenter Enroller, o cliente sente no seu tom de voz, no seu olhar, no seu jeito de falar. E se tem uma coisa que eu aprendi quebrando a cara nas vendas foi isso. Antes de convencer qualquer pessoa, você precisa acreditar de verdade no que está vendendo. Já aconteceu comigo. Eu estava tentando empurrar um produto que eu mesmo não usava. Não curtia, não botava fé, resultado 0 vendas. Porque a minha energia entregava tudo. Eu falava, mas por dentro eu pensava, será que isso presta mesmo? E aí, claro, o cliente desconfiava na hora. Agora, quando eu vendia algo que eu realmente acreditava, meu amigo, era outra história. Eu falava com paixão, com brilho nos olhos, com aquela segurança que não dá para fingir. E adivinha, as vendas viam. Porque quando você acredita, você transmite confiança e confiança vende. Você é o primeiro cliente de si mesmo. Se nem você compra a sua ideia, como é que vai esperar que alguém compre? Não tem mágica, não tem truque. O que tem é verdade. E a verdade, por mais simples que pareça, é o que faz o cliente bater o martelo. Por isso, antes de sair por aí tentando fechar negócio, faz um check-in interno. Pergunta para si mesmo, eu realmente acredito nisso que estou oferecendo? Se a resposta for não, para tudo. Vai ser reconnector, vai estudar o que você vende, vai usar, testar, se apaixonar de novo, porque só assim você vai vender com alma, e não só com palavras. A venda começa dentro. A crença começa dentro, o resultado começa dentro. O cliente só diz sim quando percebe que você já disse sim primeiro. E esse sim tem que vir do coração. Venda com a alma, não só com a boca. Sabe aquela venda que parece mágica? Que flui, que conecta, que faz o cliente sorrir no final e ainda te agradecer? Pois é, isso acontece quando você vende. Com alma e propósito, não só com técnica, script e pressão. Eu aprendi isso na marra. No começo eu queria bater meta, empurrar produto, fechar de qualquer jeito. Mas sabe o que acontecia? Eu me sentia vazio no fim do dia. Cansado por fora.
e esgotado por dentro. Porque não basta vender, tem que fazer sentido, tem que vir de dentro. Vender com propósito é quando você sabe que o que está oferecendo realmente ajuda alguém. É quando você não está só trocando um produto por dinheiro, mas entregando transformação. É quando você entende que sua missão vai muito além de números, tem a ver com impacto, com valor real, com gente de verdade. E aí, adivinha, o cliente percebe. Ele sente. Porque quando a gente fala com o coração, a voz muda. Os olhos brilham, o papo ganha peso, ganha alma, ganha verdade. Você não força nada, você inspira. Você não empurra, você convida. Com alma, não é sobre vencer o cliente, é sobre vencer junto com ele. É mostrar que você se importa, que você está ali para servir, para somar, para resolver. E quando isso se torna o centro da sua abordagem, meu amigo, vender vira consequência, não obrigação. Então aqui vai um conselho de ouro. Descubra o propósito por trás do que você faz. Encontre um porquê que te mova. Quando você vende algo que acredita e entende como aquilo transforma a vida das pessoas, aí sim, o jogo muda. A energia muda. E o bolso também. No fim das contas, vendedor que vende com alma nunca fica vazio, porque cada venda é uma troca verdadeira. E é isso que constrói um nome, uma reputação e uma carreira de respeito. Veja, sinta, acredite. E venda. Deixa eu te contar uma parada que mudou o jogo para mim nas vendas. Visualização e afirmação. E não é papo de autoajuda barata, nem coisa mística de outro planeta. É prática real, simples e poderosa, tipo um empurrão mental que faz você levantar da cama se sentindo gigante. Te juro, tem dias que a insegurança bate, que a vontade de vender some, que o medo de ouvir não quase grita no meu ouvido. Mas aí eu paro tudo. Fecho os olhos por uns minutos e visualizo a cena que eu quero viver. Me vejo conversando com um cliente, confiante, sorrindo, fechando negócio. Sinto como se aquilo já tivesse acontecido. E quando abro os olhos, já estou no clima certo. É como se minha mente dissesse, vai lá, já deu certo. A visualização funciona assim. Você cria um filme mental onde você é o protagonista. E o final é sempre vitória. E quanto mais detalhe você coloca Maze Real Faica, não é só imaginar, é sentir de verdade como se já fosse real. O cérebro, coitado, não sabe diferenciar o que é imaginação do que é experiência. E aí que a mágica acontece. Agora junta isso com afirmações positivas e você tem um combo poderoso para aumentar a autoconfiança. Coisa rápida, fácil e que muda seu estado emocional na hora. Frases tipo, eu sou um vendedor de valor. Meus resultados estão crescendo todo dia. Eu sou confiante, preparado e imparável. Você pode falar no espelho, em voz alta ou só mentalmente, mas fala com vontade, com verdade, com emoção, porque quanto mais você afirma, mais você se transforma. O que a gente repete, a gente acredita. E o que a gente acredita, a gente manifesta. Queer Say Turnaroom. Vendedor inabalável? Então comece vendo o que ainda não existe, sentindo o que ainda não aconteceu e falando como se já fosse real. Isso treina seu cérebro, muda sua energia e te coloca no modo ação. Experimenta aí, todo dia, antes da primeira ligação. Antes daquela reunião que dá frio na barriga, fecha os olhos, vê o sucesso, sente o fechamento, afirma quem você é. Porque a mente acredita primeiro e o resultado aparece depois. Capítulo 2. A raiz do medo de rejeição. Vamos falar a real? Que mais trava a vida de um vendedor não é a falta de técnica, é o bendito medo de rejeição. E olha, eu tô falando com conhecimento de causa. Já deixei de oferecer, de perguntar, de insistir, tudo porque lá no fundo eu tava com medo de ouvir aquele não seco, frio e sem dó. Mas peraí, de onde vem isso, hein? Por que um não de um cliente mexe tanto com a gente? É como se fosse um soco no estômago da autoestima. Né? E o mais louco é que nem sempre é o cliente que está dizendo algo ruim. É a nossa cabeça que interpreta como ataque pessoal. Nesse capítulo a gente vai cavar a fundo. Tipo, mesmo, vamos até o chão emocional onde esse medo criou raiz. Porque se a gente não entende de onde ele veio, fica difícil arrancar. E aí ele cresce, toma conta e sabota até as melhores oportunidades. Spoiler muitas vezes. Esse medo nasceu bem antes da sua vida de vendas. Pode ter começado lá atrás. Num não que você ouviu da vida, da família, da escola, da sociedade. E desde então, cada nova rejeição só reativa aquela ferida escondida. E o resultado? Você evita o não como se fosse veneno. Mas quem evita o não, evita o sim também. Aqui a missão é clara. Desenterrar esse medo, entender ele, olhar de frente e principalmente neutralizar. Porque vendedor que tem medo de rejeição vive travado. E quem vive travado não avança, só cansa. Bora quebrar esse ciclo? Porque o não pode até vir. Mas depois desse capítulo,
Ele não vai mais te parar. Palavra de quem já deixou de ganhar muito por medo de ouvir pouco e nunca mais quis passar por isso. Vem comigo. Taina Hora. Do sei libertar. Ego inflado. Venda estagnada. O ego, esse danado que mora dentro da gente e adora se meter onde não foi chamado. E quando o assunto é venda, o ego pode ser tanto seu escudo quanto sua prisão. Vou te contar. Por muito tempo eu deixei meu ego sentar no volante e adivinha, eu bati feio. O ego é aquela voz interna que te faz levar todo o não pro lado pessoal, que transforma um simples hoje não dá do cliente num você, não é bom o bastante, e aí pronto, a insegurança cresce, a energia despenca, e você entra num looping de autossabotagem que só te afasta do resultado. Mas não para por aí. O ego também age do outro lado da moeda. Quando você acha que já sabe tudo, que não precisa mais estudar, ouvir, se adaptar, quando você começa a achar que o cliente que não entendeu sua proposta não merece, já viu isso? Pois é, vendedor que deixa o ego comandar, perde a escuta e trava a evolução. O ego interfere nas vendas porque ele é carente. Queer, aplauso, quer aceitação, quer ser o centro do universo. Mas vender, meu amigo, é exatamente o oposto. É se colocar no lugar do outro. É entender, servir, resolver. E para isso, tem que calar o ego e abrir o coração. Quer vender mais? Começa a observar quando o ego está agindo, quando bate aquela necessidade de ter razão, de sair por cima, de não aceitar a crítica, porque quanto mais o ego fala, menos você escuta o cliente. E quem não escuta não entende, quem não entende não vende. Eu precisei levar umas boas pancadas para perceber que vendedor bom de verdade não é o que tem ego forte. É o que tem humildade afiada, que o sobe que o ou não é um ataque, é só uma etapa. Que sabe que sempre dá para melhorar, que entende que o jogo é sobre o cliente, não sobre ele. Então, solta o controle, baixa a guarda e coloca o ego no banco de trás. Deixa ele quietinho e deixa a conexão com o cliente falar mais alto. Porque quando a venda vem do coração, ela atravessa qualquer barreira, até o orgulho, rejeitado ou só se sentindo assim. Tem uma coisa que demorou para cair a ficha aqui, mas quando caiu, mudou tudo. Existe uma baita diferença entre ser rejeitado e se sentir rejeitado. E, olha, a maioria dos tombos que levei nas vendas não foi porque o cliente me rejeitou de verdade, foi porque eu interpretei assim. Pois é, meu próprio cérebro estava sabotando o rolê. Vou explicar melhor. O cliente diz não, só isso. Não. Pode ser que ele não tenha grana, não seja o momento, não entendeu ainda o valor, ou simplesmente está com a cabeça em outro lugar. Mas a gente ouve esse não e transforma num você é ruim, você não serve, você falhou. E aí, let us see. Pum. A autoestima despenca. O sentimento de rejeição nasce muito mais dentro da gente do que fora. A verdade é que na maioria das vezes, o cliente está rejeitando a proposta, não a pessoa. Só que o nosso ego, já machucado de outras histórias, interpreta como se fosse um ataque direto. E aí é ladeira abaixo. Vem insegurança, trova emocional, medo de tentar de novo. Agora, quando a gente aprende a separar as coisas, o jogo muda. Você passa a entender que a rejeição faz parte do processo, mas não precisa virar a identidade. O não que você ouviu hoje não tem nada a ver com quem você é. Nada. É só um pedacinho do caminho até o sim. Então, da próxima vez que bater aquela sensação de que foi rejeitado, para tudo e pergunta para si mesmo: será que eu fui mesmo rejeitado? Ou eu só tô sentindo isso porque levei pro lado pessoal? Esse pequeno exercício já te salva de muitos tombos desnecessários. Vendedor inabalável não é o que nunca ouve não. É o que ouve, entende, aprende. E continua, porque ele sabe que ser rejeitado não define ninguém, mas se sentir rejeitado o tempo todo pode paralisar até o melhor talento. Bora virar essa chave, porque o que você sente nem sempre é o que realmente aconteceu. E quando você domina essa percepção, você vende mais, sofre menos e cresce absurdamente. Confia, reprograma essa cabeça e vende sem medo. Se tem uma coisa que mudou meu jogo nas vendas, foi aprender a ressignificar o que antes me travava. Sabe aquele não que doía lá no fundo? Aquela crítica que te fazia perder o dia? Aquelas situações que pareciam fim de mundo? Pois é, tudo isso de outro jeito. E quer saber, não foi milagre. Foi técnica, foi prática, foi treino mental. A tal da ressignificação é isso. Pegar um fato e dar um novo sentido para ele. Porque, olha só, o que ferra a gente não é o que acontece, é o significado que a gente dá para o que acontece. E aí, se você muda o significado, você muda como se sente. E se muda como se sente, muda como reage. E aí, meu amigo, muda tudo. Quer ver um exemplo simples? Antes, quando um cliente dizia não, eu pensava, droga.
mais um que me rejeitou. Hoje, quando ouço o mesmo não, penso, ok, oportunidade de afiar meu argumento, para a próxima. Parece bobo, mas essa virada mental tira um peso enorme das costas. Então deixa eu te passar 3 técnicas práticas de ressignificação que você pode começar a usar agora. Reescreve o roteiro mental. Toda vez que algo te travar, pausa e pergunta: qual outra explicação eu poderia dar para isso? Tipo, o cliente não respondeu? Ao invés de pensar que ele te ignorou, pensa que ele está ocupado. Parece simples, mas muda seu estado emocional na hora. Troca a pergunta que você se faz. Sai do por que isso está acontecendo comigo e entra no o que eu posso aprender com isso. Esse ajuste aqui, te tira do papel de vítima e coloca no controle. E vendedor no controle é vendedor que fecha. Dá um nome novo pro que te trava. Sabe aquele fracasso? Chama de tentativa válida. Aquela derrota chama de teste. O cérebro acredita no que você repete. Então repete o que te fortalece, não o que te enfraquece. Ressignificar é escolher. Enxergar com outros olhos. É você assumir que o seu olhar é mais poderoso que o próprio fato. E quando você domina isso, meu amigo, o mundo pode até tentar te parar, mas sua mente já aprendeu a seguir. Capítulo 3. Rejeição como combustível. Tá preparado para dar uma virada de chave daquelas? Porque agora a gente vai pegar algo que costuma derrubar a maioria e transformar em força bruta para ir mais longe. Sim, tô falando da tão temida rejeição. Aquela palavra que arrepia, que trava, que machuca. Mas respira fundo, porque a partir desse capítulo ela vai virar sua aliada. Deixa eu te contar. Por muito tempo, cada não que eu ouvia era uma facada no meu ânimo. Eu ficava remoendo, criando 1000 teorias na cabeça, perdia tempo e energia demais tentando entender o porquê do cliente não querer. Até que um dia, depois de mais uma sequência de portas fechadas, eu pensei: e se eu usar essa dor como gás ao invés de peso? Foi aí que começou a virada. Eu parei de fugir da rejeição e comecei a usar ela como combustível. Cada não virou treino. Cada crítica, um ajuste, cada ignorado, um degrau. E olha, quando você muda essa relação com a rejeição, você para de sofrer e começa a crescer. Nesse capítulo aqui, a missão é clara: transformar aquilo que te desanima em algo que te empurra. Vamos juntos entender como a rejeição pode te deixar mais preparado, mais estratégico, mais forte emocionalmente e, principalmente, meio esperto do sim. Porque vendedor inabalável não só aguenta o não, ele agradece, aprende e avança com ainda mais fome de vitória. E você vai descobrir como fazer exatamente isso de forma prática, simples e totalmente possível. Por trás de cada não tem um tesouro escondido. Vou te falar uma coisa que talvez ninguém te disse com todas as letras. Toda rejeição esconde um aprendizado poderoso. É sério. Pode até parecer só um tapa na cara do ego, mas se você tiver coragem de olhar com calma, vai perceber que tem um baita presente disfarçado ali dentro. Já perdi as contas de quantas vezes levei um não seco, daqueles que dá vontade de largar tudo e ir plantar batata no mato. Mas aí depois do drama eu parava e pensava, tá, o que eu posso tirar disso aqui? E olha, quando a gente troca o mimimi pela curiosidade, a gente aprende demais. Tem não que vem pra mostrar que a gente não se preparou direito. Tem não que escancara que a gente falou mais do que ouviu. E tem aquele não que vem só pra te lembrar que você está no caminho certo, mas ainda não é o momento. Cada um desses carrega uma lição que, se você não aprender, vai continuar repetindo. E aí, claro, o mesmo não vai voltar, só que com outra cara. A verdade é que a maioria das pessoas corre da rejeição, como se fosse bicho-papão. Mas o vendedor inabalável faz diferente. Ele encara, escuta, tira o ouro escondido na crítica e transforma em melhoria. É como garimpar no meio da lama e achar pepita de sabedoria. Quer crescer de verdade? Então muda sua lente. É eu envia. Se perguntar por que isso aconteceu comigo, começa a perguntar: o que eu posso aprender com isso? Essa simples viradinha mental te tira do buraco e te coloca no modo evolução e como evolui. Vende mais, vive melhor e deslancha. Então bora combinar uma coisa? A partir de agora, toda vez que a rejeição bater na sua porta, você vai abrir com respeito e dizer: manda a lição aí que eu tô pronto. Porque no fundo é o não que mais ensina quando a gente está disposto a escutar. É isso. Nada de desperdiçar dor, usa, aprendem, crescem. Porque, no final das contas, é exatamente isso que vai te fazer sair na frente. Levou o não? Parabéns, você tá no caminho dos bilionários. Você já parou para pensar que aqueles que hoje nadam em bilhões já foram ignorados, rejeitados e até humilhados? Pois é, não é papo de motivação barata, não. É a real. E quanto mais eu estudo esses casos, mais eu entendo que o não é o fim, é o começo do jogo para quem decide continuar. Quer um exemplo que eu amo? Howard Schultz, o cara por trás
da Starbucks. Quando ele teve a ideia de transformar o café num estilo de vida, sabe quantos investidores disseram obrigado, mas não? 217. Isso mesmo, 217 nãos. Na cara. Imagina se ele tivesse parado no 10º. E o que dizer de Walt Disney, que foi demitido de um jornal porque, segundo o chefe dele, não tinha criatividade suficiente. Oi, o cara que criou o Mickey, a Disney, os parques, os filmes que marcaram gerações. E adivinha? Antes do sucesso ele quebrou várias vezes. Mas nunca quebrou por dentro, porque a mente dele era a prova de rejeição. E tem também o lendário Jack Ma, o bilionário chinês que fundou o Alibaba. Esse aí colecionou nãos como quem coleciona figurinhas. Rejeitado em mais de 30 empregos diferentes, inclusive no KFC, onde só ele foi recusado entre 24 candidatos. E hoje, tá no topo. O ponto é, os grandes nomes que você admira só chegaram lá porque aprenderam a usar o não como trampolim. Eles não deixaram a rejeição definir quem eles eram. Pelo contrário, usaram ela para afiar a coragem, lapidar a ideia, evoluir o plano. Então, toda vez que um cliente te disser não, lembra desses caras, lembra que você está andando pela mesma estrada que um monte de bilionário já passou, só que ainda não chegou no final dela. E a diferença entre eles e quem para no meio é uma palavrinha mágica: persistência. Rejeição não te rebaixa. Ela mostra se você está disposto a continuar mesmo quando o mundo ainda não te aplaude. E aplaudir, meu amigo, o mundo aplaude tarde. Mas quando aplaude, aí é de pé. Colecione nãos e veja suas vendas dispararem. Tá pronto para um exercício que vai mudar totalmente sua relação com a rejeição? Sério. Se você aplicar isso aqui direitinho, até os nãos mais secos vão começar a te dar motivação em vez de frustração. Sim, eu tô falando de transformar cada não em meta de crescimento. Funciona assim. Em vez de fugir do não como se fosse um bicho-papão, você vai começar a buscar ele. Isso mesmo, caçar o não de forma estratégica. Parece loucura, pode até parecer, mas quando você entende que cada não te aproxima de um sim, o jogo muda. Olha só o exercício que eu faço até hoje. Escolhe um número de nãos para levar por semana. Tipo, sua meta não é só fechar vendas, é ouvir 30, 40, 50 nãos reais. E cada vez que você ouvir um, marca lá no caderninho, um por um. Como se fossem troféus. Por quê? Porque quanto mais nãos você coleciona, mais você afia sua abordagem, sua escuta, sua presença, e mais chances você tem de encontrar o cliente certo, na hora certa, com o produto certo. E aí o sim vem, e vem grande, tem mais. Esse exercício tira o peso emocional da rejeição. Você para de pensar, ai, falhei, e começa a pensar, boa, mais um para minha meta. Olha que virada poderosa. O que antes te machucava, vira motivo de comemoração. Quer ir além? No final de cada semana, revisa esses nãos e se pergunta: o que eu aprendi com cada um? Onde posso melhorar na minha abordagem? Qual padrão se repete que eu posso quebrar? Esse tipo de reflexão te transforma num vendedor mais consciente, mais maduro e, sem dúvida, mais afiado. Então, bora encarar isso com leveza. Coleciona os nãos como quem coleciona experiência, porque no fim das contas, o vendedor que cresce mais rápido é aquele que não foge da rejeição. Ele transforma ela em combustível. Capítulo 4, entendendo o jogo mental das vendas. Se tem uma coisa que eu aprendi com o tempo é que vender é muito mais cabeça do que fala. O que faz um vendedor se destacar não é só o que ele diz, é como ele pensa antes de abrir a boca. E nesse ponto, muita gente boa se sabota sem nem perceber. Nesse capítulo aqui, a gente vai mergulhar fundo nesse tal de jogo mental das vendas. E deixa eu te contar, é aqui que os vendedores comuns ficam pelo caminho e os vendedores inabaláveis aceleram. Porque quem entende o jogo por dentro joga melhor por fora. Você vai entender como a sua mente reage ao não, como o medo da rejeição se esconde nas entrelinhas, como seus pensamentos afetam diretamente suas ações. Já percebeu como tem dias que você está confiante e tudo flui, e tem outros que você trava até para mandar um oi? Pois é, a diferença está na sua programação mental. Nesse capítulo, a missão é destravar sua cabeça para liberar seus results. Vamos falar de padrão mental, gatilhos emocionais, crenças escondidas e tudo aquilo que molda a sua postura sem você nem notar. Porque não adianta decorar técnicas se sua mente ainda joga contra você. Vendedor bom não é só aquele que sabe falar, é aquele que já ganhou o jogo dentro da cabeça antes de ir para a batalha. Então bora ajustar essa frequência mental, porque quando sua mente joga junto, até o não vira ponte pro sim. Se ajeita aí que a virada está chegando. E ela começa na sua mente. O não bate, o cérebro sente. Mas dá para reprogramar. Sabe aquele não que o cliente solta sem nem olhar na sua cara? Aquele seco, curto, direto que parece um tapa invisível? Então,
Não é só o seu ego que sente, é seu cérebro inteiro que reage. E reage como se tivesse levado uma pancada real. Quando a gente ouve um não, o cérebro entende aquilo como uma ameaça. Ativa a mesma região que se acende quando a gente sente dor física. Ou seja, para ele, rejeição é tipo uma queimadinha na alma. Não é drama, é neurociência. E por isso, às vezes, bate aquele nó na garganta, o frio, na barriga, a vontade de sumir. Porque o cérebro está gritando: perigo, alerta. Sai daí. Mas calma, não precisa entrar em pânico. A parte boa é que o cérebro também é treinável. Do mesmo jeito que ele aprendeu a reagir com medo, insegurança e autoproteção. Ele também pode aprender a ver o não de outra forma. Como um dado, um número, não como um ataque. Eu comecei a fazer isso. Toda vez que eu via um não, ao invés de me afundar no drama, eu pensava: beleza, só mais um passo até o sim. Parece simples, mas só essa mudança no pensamento já dá um comando diferente. Pro seu cérebro, ele relaxa, para de disparar os alarmes internos, e você segue no jogo com clareza. O segredo é: não deixa o não virar ferida emocional. Transforma ele em dado em fermaca, em aprendizado. A resposta do cérebro muda quando você muda a forma como interpreta. E aí, meu amigo, você para de se machucar com cada rejeição e começa a crescer com cada tentativa. Então, da próxima vez que um não vier seco, respira, sorri por dentro e lembra: seu cérebro pode até sentir como dor, mas quem manda nele é você. E se você decide usar isso como força, o não vira impulso, não trauma, por dentro da cabeça. De quem não desiste, já parou para pensar por que tem gente que apanha da vida, leva sem nãos, quebra a cara e continua firm, motivado e ainda com um sorriso no rosto? Pois é, não é má sorte nem sangue de super-herói. É neurociência pura da persistência e da motivação. E sim, dá para treinar. Nosso cérebro tem um sistema chamado circuito de recompensa, que é ativado quando a gente realiza algo, mesmo que pequeno. Adivinha o que acontece? Libera dopamina, aquela substância maravilhosa que faz a gente se sentir bem, motivado, animado para continuar. É tipo um parabéns interno que o cérebro manda quando você avança. Agora vem o pulo do gato. Quanto mais você age, mais dopamina você produz. E quanto mais dopamina, mais você sente vontade de seguir. Ou seja, ação gera motivação. O erro da maioria: esperar a motivação para agir. Mas a verdade é o contrário. Primeiro você faz, depois ela vem. E tem mais. Gente persistente treina o cérebro para ver desafio como oportunidade, e não como obstáculo. Isso ativa outra área importante: o córtex pré-frontal, responsável pelo foco, tomada de decisão e planejamento. Quando você insiste num objetivo mesmo cansado, essa parte do cérebro se fortalece como um músculo de academia. Então, não é que o persistente nasceu com um dom especial. É que ele insiste tanto que o próprio cérebro se adapta. Ele cria um sistema mental mais resistente, mais focado, mais preparado para lidar com os altos e baixos da jornada. Sabe o que isso significa? Que persistência não é talento, é treino. E motivação não é mágica, é movimento. Quanto mais você faz, mais o cérebro responde. Quanto mais você insiste, mais ele entende: isso aqui é importante, bora ajudar. Então bora fazer seu cérebro trabalhar a seu favor? Começa pequeno, mas faz o que precisa, mesmo sem vontade, porque a vontade vem depois, junto com os resultados. E quando o cérebro pega o ritmo, meu amigo, aí ninguém te segura. Persistir não é sorte, é ciência, é hábito, é mentalidade. E você pode começar agora. Treine a mente e o corpo. Te obedece. Vou te contar uma verdade que aprendi na raça. Desistir é um hábito, mas continuar também é. E o que define qual dos dois vai vencer é uma coisinha que mora entre as suas orelhas, né? Sua mente, quando a gente pensa em treino, já vem à cabeça academia, corrida, suor, né? Mas a mente também precisa de treino. E talvez até mais que o corpo. Porque é ela que vai te fazer levantar da cama, dar o primeiro passo, insistir no projeto, fazer a ligação que você está enrolando há dias. Sem treino mental, a vontade vai embora no primeiro tropeço. Então como é que a gente treina a cabeça para não desistir? Simples. A gente começa pequeno, mas com intenção. Todo dia é uma chance de fortalecer sua resiliência. Não quer fazer? Faz mesmo assim. Calm meadow. Vai com medo mesmo. Tá cansado? Anda devagar, mas não para. Isso, aos poucos, ensina sua mente que você é maior que os obstáculos. Outra coisa que me ajuda muito é lembrar por que eu comecei. Sempre que bate aquela vontade de jogar tudo pro alto, eu paro e me reconecto com o meu porquê. Propósito é tipo combustível emocional. Quando a gente lembra o motivo, a força volta. A garra renasce, a chama acende de novo.
E claro, afirmações funcionam demais. Eu falo comigo mesmo em voz alta às vezes. Tipo, eu sou persistente. Eu não paro no meio do caminho. Eu nasci para vencer e vou até o fim. Pode parecer bobo, mas o cérebro acredita no que a gente repete. E uma mente bem alimentada com palavras certas é uma mente que resiste. Então, se hoje você está pensando em desistir de algo, faz o contrário. Decide insistir só mais um pouco, eso mais indaya. E amanhã, faz isso de novo. Porque no fim das contas, quem treina a mente para continuar sempre chega mais longe. Desistir é fácil. Continuar é arte. E você está aqui para aprender essa arte e virar mestre nela. 5. Construindo autoimagem de vendedor campeão. Chegou a hora da virada interna. Sabe por quê? Porque você nunca vai se tornar um vendedor campeão se não se enxergar como. E não estou falando de se achar, não. Estou falando de criar uma autoimagem tão forte, tão firme, tão convicta, que ninguém, nem mesmo você nos dias ruins, consiga derrubar. A real é que a forma como você se vê determina como você age. Se você se enxerga pequeno, inseguro, amador, adivinha, vai agir assim. Mas quando você começa a se ver como alguém de valor, que merece vencer, que é bom no que faz, cara, o mundo começa a responder diferente. Os clientes percebem, sua postura muda, sua voz vem com mais presença. Você vira referência antes mesmo de abrir a boca. E não, isso não tem nada a ver com aparência ou status. Tem a ver com identidade interna, com o que você acredita sobre você mesmo. Vendedor campeão não nasce pronto. Ele se constrói por dentro, dia após dia. E nesse capítulo eu vou te mostrar como fazer isso de forma prática, simples e transformadora. Vamos juntos trabalhar a base do seu sucesso, porque quando você constrói uma autoimagem de campeão, o mercado começa a te enxergar assim também. E aí, meu amigo, o jogo vira. E vira bonito. Se ajeita aí, porque o espelho vai deixar de ser seu inimigo, vai virar seu aliado. O espelho mostra primeiro, o mundo só confirma. Já reparou que tem gente que entra num ambiente e, sem dizer uma palavra, todo mundo já percebe autoridade, confiança, presença? E tem outros que falam e ninguém dá moral. Pois é, a diferença está na forma como cada um se enxerga por dentro. A real é que como você se vê, define como o mundo te vê, é de dentro para fora. Sempre foi. Se você se vê pequeno, inseguro, cheio de dúvida, é essa energia que você transmite, mesmo sem abrir a boca. É o famoso tá escrito na testa, sabe? A postura entrega, o olhar denuncia, o tom de voz confessa. Agora, quando você se enxerga com valor, mesmo que ainda esteja começando, os outros sentem isso. Sentem que você está alinhado com o que fala, que acredita no que faz, que tem firmeza. E tudo muda. O cliente te respeita mais, a venda flui mais. Sim, vem com mais naturalidade. Eu já vivi os dois lados. Já me vi pequeno, invisível, quase pedindo desculpa por vender. Resultado, rejeição, desânimo e mais rejeição. Mas quando comecei a mudar minha autoimagem, as coisas começaram a virar. Não porque o mundo ficou mais bonzinho, mas porque eu comecei a me portar como quem merece ser ouvido. Então, deixa eu te perguntar, como você anda se vendo? Porque não adianta esperar que o cliente veja valor em você se nem você está enxergando isso no espelho. Autoimagem é construção diária. É como musculatura emocional. Você alimenta com pensamentos certos, treina com atitudes firmes e fortalece com resultados. E quanto mais você se enxerga com clareza, mais o mundo responde com confiança. Meu ritual diário para blindar a mente. Antes de vender, se tem uma coisa que eu aprendi na prática, foi o seguinte: vendedor que não se fortalece por dentro desmorona por fora. Não adianta ter técnica, script e discurso afiado se por dentro você tá mole, travado, inseguro. Por isso, deixa eu te contar um segredo meu. Eu tenho um ritual diário de fortalecimento interno que não abro mão por nada. É coisa simples, mas antes de começar o dia, antes de abrir o WhatsApp, olhar e-mail ou sair correndo para resolver tudo, eu paro 5 minutinhos só para mim. É o momento onde eu me reconecto com o que eu quero, com quem eu sou e com onde eu quero chegar. Primeiro, eu respiro fundo e fico em silêncio. Pode parecer bobo, mas só de dar uma pausa e ouvir o silêncio, meu corpo já entende que quem está no comando sou eu, e não o caos do dia. Depois, eu falo em voz alta algumas afirmações. Tipo, hoje eu vendo com confiança e leveza. Eu sou o dono da minha mente e das minhas ações. Nada me abala, tudo me fortalece. E olha, res médica, as palavras viram energia. A energia vira atitude. E a atitude vira resultado. Aí vem a parte da visualização.
Fecho os olhos e me imagino fechando vendas, recebendo mensagens de clientes felizes, superando objeções com calma e encerrando o dia com aquela sensação gostosa de missão cumprida. Eu vejo, eu sinto, eu vivo aquilo antes mesmo de acontecer, e isso já muda o meu estado interno. Para fechar, eu agradeço por antecipação. Agradeço pelas vendas que estão chegando, pelos nãos que vão me ensinar, pela oportunidade de estar no jogo. Isso me coloca numa vibe tão boa que parece que o universo começa a conspirar a favor. E começa mesmo. Esse ritual é meu escudo, minha armadura invisível. É o que me protege nos dias ruins e me potencializa nos dias bons. E evoca constância, força mental e aquela presença que vem de sem esforço. Cria seu próprio ritual. Alimenta sua mente antes de cobrar resultado dela. Porque a cabeça da gente, quando bem treinada, vira uma máquina de fechar negócio. Vendedor de elite não nasce, se constrói por dentro primeiro. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada de vendas é que você não se torna um vendedor de elite só vendendo muito, você se torna um vendedor de elite quando decide ser um. E essa decisão começa dentro, na identidade que você escolhe vestir todo santo dia. Não tem a ver com onde você nasceu, quantos cursos já fez ou quantos seguidores tem no Instagram. Tem a ver com como você se enxerga, como age, como fala, como se posiciona mesmo quando ninguém tá vendo. Porque, vendedor de elite é aquele que se comporta como tal. Mesmo quando o mês está fraco, a primeira coisa que eu fiz quando decidi virar a chave foi criar meus próprios padrões internos. Tipo um código pessoal. Comecei a me perguntar, como age um vendedor de elite? Como ele atende um cliente? Como ele reage ao não? Como ele se prepara antes de vender. E aí eu comecei a agir de acordo com essa versão mais evoluída de mim. Mesmo que no início parecesse forçado, mesmo que ninguém estivesse olhando. Porque era para mim. Identidade é construção, é repetição, é compromisso com quem você quer se tornar. Não tem a ver com fingir, tem a ver com alinhar seu comportamento com seu objetivo. E quanto mais você repete esse padrão, mais natural ele fica. De repente, sem perceber, você já é esse vendedor. Quer criar sua identidade de vendedor de elite? Então bora, escolhe 3 características que você quer incorporar. Exen confiante, generoso, persistente. Todo dia, antes de vender, lê essas palavras em voz alta. E aí, durante o dia, se pergunta, essa atitude combina com quem eu tô me tornando? Se a resposta for não, ajusta. Se for sim, reforça. Com o tempo, isso vira seu novo normal. Seu novo eu, e os resultados começam a refletir essa nova identidade. Você não precisa esperar o sucesso para se sentir um vendedor de elite. Você só precisa começar a se comportar como um, porque o mundo lá fora responde ao que você mostra aqui dentro. Capítulo 6. Sob controle, lucro sob controle. Agora o papo vai direto pro coração da parada. Por quê? Me escuta aqui. Não é só técnica que define o resultado de um vendedor, é o emocional bem alinhado, é aquela calma no caos, aquela firmeza mesmo na dúvida, aquele controle interno que segura as pontas quando o cliente trava. O boleto vence e o não vira rotina. Eu já vivi isso na pele. Teve dia que eu estava tecnicamente impecável, sabia tudo, tinha estudado, estava com o discurso afiado, mas as emoções estavam tão bagunçadas por dentro que nada fluía. E foi aí que entendi. Quando a mente está desorganizada, o bolso sente. Nesse capítulo, a gente vai juntos entrar nesse território que ninguém gosta muito de falar, mas que muda tudo. Control emotional. Vamos aprender a não se deixar levar pela ansiedade, pela frustração, pelo medo do julgamento, nem por aquela vontade doida de desistir só porque o dia não começou bem. Você vai descobrir que emocionar-se é humano, mas se descontrolar custa caro. Porque cada decisão no impulso pode ser uma venda que escapa. Cada atitude no calor do momento pode manchar uma relação que renderia muito. E cada crise não resolvida pode travar você mais do que o pior dos nãos. Então bora organizar essa casa interna. Porque quando as emoções se alinham, os lucros acompanham. E um vendedor com a mente em paz é um vendedor com a conta crescendo. Vem conteúdo que vai te blindar por dentro e te destravar por fora. Respira, não pira. Lidando com ansiedade, frustração e comparação no jogo das vendas, vou te contar uma verdade que quase ninguém fala por aí. Vender mexe com tudo, menos só com o bolso. Mexe com o peito, com o ego, com a cabeça. E se você não cuidar, pode acabar virando refém da ansiedade, da frustração e daquela comparação cruel que parece grudar feito chiclete na sola do sapato. Já vivi isso. A ansiedade batia logo cedo, antes mesmo de abrir o primeiro aplicativo. Coração acelerado, pensamentos a mil, aquela sensação de que eu precisava resolver tudo agora, ou o mundo ia desabar. E olha, nada trava mais uma venda do que uma mente acelerada e desorganizada. Então bora falar de técnica prática para lidar com isso tudo? Começando pela ansiedade.
O que me ajuda de verdade é parar tudo por 2 minutinhos e respirar bem fundo. Inspira contando até 4, segura por 4, solta em 4. Parece besteira? Faz. E sente. Respiração acalma o corpo e avisa para o cérebro que está tudo bem. A partir daí você volta para o controle. Agora a frustração, essa é traiçoeira. Quando um cliente diz não, quando a venda não fecha ou quando você dá o seu melhor e mesmo assim não vê resultado, bate forte. Mas eu aprendi a fazer um jogo interno. Toda vez que algo dá errado, eu pergunto para mim mesmo o que isso está tentando me ensinar. E na maioria das vezes tem aprendizado escondido onde a raiva queria fazer morada. E a tal da comparação. Essa aqui, meu amigo, é ladra de paz. Você tá lá fazendo seu corre e de repente vê alguém postando resultado. Print de venda, viagem, elogio de cliente e pronto. Se sente um lixo. Mas deixa eu te lembrar. Você tá vendo o palco dos outros, mas não os bastidores. Cada um tem seu tempo. Cada um tem seu caminho. Então toda vez que a comparação tentar te sabotar, volta o foco para sua evolução. Compara o você de hoje com o de ontem. Esse é o único comparativo que vale. No fim das contas, emoção nenhuma é inimiga. O problema é quando a gente deixa elas dominarem o jogo. Mas se você aprende a escutar, a entender e direcionar cada uma delas, elas viram força, não fraqueza. Ansiedade se acalma com presença. Frustração se cura com propósito. Comparação se dissolve com identidade. E você, com tudo isso alinhado, se transforma num vendedor de alma leve e resultado pesado. Coração no lugar. Venda no bolso. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra foi o seguinte: vender bem não depende só da boca. Depende da cabeça e do coração também. Porque, se suas emoções estão desorganizadas, a venda escapa pelos dedos e você nem percebe. Por isso, hoje eu quero bater um papo reto com você sobre gestão emocional antes, durante e depois da venda. Porque cada etapa exige uma vibe diferente e se você aprender a cuidar da sua energia em cada uma delas, o resultado aparece. E aparece forte. Antes da venda, o foco é preparação emocional. Nada de começar o dia com peso, pressa ou pensamento sabotador, tipo, tomara que dê certo, já começa errado aí. Foco. Me concentro, respiro fundo, repito umas afirmações, visualizo o cliente dizendo sim e entro no jogo como quem já venceu por dentro. Porque se eu não estiver bem, a energia não cola. O cliente sente e a coisa não flui durante a venda. O segredo é presença. Total, esquece celular, esquece meta, esquece boleto. O cliente precisa sentir que ele é o único ali naquele momento. E se algo sai do script, respira. Se o cliente levanta uma objeção, não leva para o lado pessoal. Escuta com calma, responde com clareza e mantenha o controle. Vendedor emocionalmente maduro não entra em queda de braço, entra em conexão. Agora, depois da venda, aí vem a cereja do bolo. Se fechou, comemora, mas com equilíbrio. Nada de se achar o rei do universo porque ego inflado derruba a performance. Seinal fetil também não se afunda. Analisa, aprende, ajusta e segue o jogo. O que você sente depois da venda define a energia que você leva para a próxima. E isso conta demais. Então, se tem algo que vale ouro nesse mercado, é saber domar suas emoções. Não é sobre ser frio, é sobre ser inteligente emocionalmente. Saber se blindar sem se fechar. Saber se animar sem se deslumbrar. E, principalmente, saber seguir mesmo quando o resultado não vem. Coração no lugar, mente em ordem e o bolso agradece. Porque vendedor que se equilibra por dentro vende com leveza por fora. E isso, meu amigo, o cliente sente e compra. Na hora H, quem está centrado fecha. Sabe aquele momento decisivo? Aquele instante em que o cliente faz aquela pergunta difícil ou dá aquela olhada desconfiada ou simplesmente fica em silêncio te analisando? Pois é aí que o jogo se decide. E quem está com a mente firme, o coração calmo e o foco no lugar vence. O nome disso é estar centrado. E, deixa eu te contar, isso vale ouro. Porque quando você está centrado na hora H, você transmite confiança até sem falar nada. Sua postura fala por você, sua respiração está controlada, sua presença é sentida, o cliente percebe e confia. E confia porque sente que você não está desesperado, não está com pressa, está ali inteiro, disponível e em paz com o que vier. Já aconteceu comigo, eu já entrei em reunião tremendo, acelerado, com a mente a mil, e tudo deu errado. O cliente sentiu minha ansiedade e, claro, travou. Mas quando eu comecei a treinar meu emocional, a respirar antes, a me lembrar do meu valor, a soltar o controle, as coisas começaram a fluir. E olha, quando flui, a venda acontece de forma natural, leve, até gostosa. Estar centrado é o seu superpoder silencioso. É o que te impede de responder no impulso, de se perder na emoção, de falar demais ou de duvidar de si no momento mais importante.
É como se você criasse um escudo invisível que bloqueia o nervosismo e deixa passar só a sua melhor versão. Quer saber como eu faço? Antes de qualquer conversa importante, eu paro, fecho os olhos por 30 segundos e me conecto comigo. Lembro do meu propósito, do valor do que estou oferecendo e digo mentalmente: eu tô pronto. Eu não preciso provar nada, só mostrar quem eu sou. Pronto. Entro no modo presença total. Porque no fim das contas, quem está centrado não força, atrai, não corre, conduz, não implora, conecta. E é essa energia que faz o cliente dizer sim sem nem saber explicar por quê. Capítulo 7. Foco em valor, não em venda. Agora a conversa vai direto ao ponto. Você quer vender mais? Então para de tentar vender. É isso mesmo que você leu, porque quanto mais você foca só na venda, mais o cliente sente que está sendo pressionado. E ninguém gosta de ser pressionado, né? A verdade é que quem foca em valor acaba vendendo sem esforço. Eu só entendi isso depois de muito tentar empurrar produto para cliente que não estava nem aí. Eu entrava com sede de fechar negócio e saia comigo, vou pensar e te aviso. Até que um dia eu troquei o chip, parei de tentar convencer e comecei a ajudar de verdade. Comecei a me perguntar: como eu posso resolver o problema dessa pessoa aqui na minha frente? E adivinha? As vendas começaram a vir, sozinhas. Quando você foca em valor, o cliente percebe, ele sente que você se importa de verdade, que você está ali para somar, não só para lucrar. E isso muda tudo, muda a conexão, muda a conversa, muda o resultado nesse capítulo. A gente vai mergulhar nessa virada de chave que separa os vendedores insistentes dos vendedores irresistíveis. Você vai entender como entregar valor em cada etapa do processo, como gerar confiança antes de pedir o sim e como se posicionar como alguém que resolve, não como alguém que força. Porque no final das contas, quem entrega valor não precisa correr atrás. Atrai e vende mais do que imaginava. Bora aprender a jogar esse jogo com inteligência e intenção? Então vem comigo que esse capítulo vai abrir sua mente e destravar suas vendas. De verdade. Servir conecta, persuadir cansa, tem uma virada de chave que mudou tudo no meu jeito de vender. E que talvez mude o seu também. Vendedor que serve vende mais do que vendedor que só tenta persuadir. Pode parecer contraintuitivo, mas é real. Eu demorei para entender isso. Achava que precisava ser bom de lábia, ter argumentos prontos, saber rebater tudo na ponta da língua. Só que no fundo isso cansa. Cansa o cliente e cansa a gente também. Acontece que ninguém gosta de ser convencido, mas todo mundo ama ser compreendido. E é aí que entra a mentalidade de servir. Quando você chega numa conversa para ajudar, de verdade, para ouvir, para entender o que o outro precisa sem pressão, sem forçar, o clima muda, o cliente baixa a guarda, a conexão acontece. E a venda vira só uma consequência natural. A mentalidade de servir coloca o cliente no centro. Você deixa de pensar só na comissão e começa a pensar na transformação que aquilo que você vende pode gerar. E quando você entra nessa vibe, sua comunicação muda, seu olhar muda, sua energia muda. E adivinha, o cliente sente. Já tive situações em que eu não precisei nem terminar o pitch. O cliente fechou antes. Por quê? Porque eu estava ali servindo, não tentando empurrar nada. E quem serve com verdade, vende com leveza. Agora, quando a gente entra com sede de persuadir, soa forçado, o cliente trava. Parece que está numa briga de argumentos e não numa conversa de confiança. E na dúvida, ele não compra, ele foge. Então aqui vai o segredo. Quanto mais você se coloca a serviço, mais você se destaca. Porque, no fim das contas, quem vende mais não é quem fala bonito, é quem escuta com intenção, entende com empatia e entrega com propósito. Quer vender de novo? Então entrega mais do que promete. Se tem uma coisa que eu aprendi na prática é o seguinte: venda de verdade não termina no sim. A venda boa mesmo, aquela que gera recompra, indicação e faz o cliente virar fã, camica no PS. E tudo gira em torno de uma palavrinha mágica que muita gente esquece: valor real. Não tô falando só do que você entrega no papel. Não. Tô falando do que você faz o cliente sentir. Porque cliente satisfeito não é aquele que recebeu o que comprou. É aquele que se surpreendeu, que sentiu que ganhou mais do que esperava. E isso, meu amigo, vira ouro. Quer um exemplo? Às vezes, uma mensagem no dia seguinte perguntando se deu tudo certo já coloca você num nível acima da média. Às vezes é aquela dica extra que você dá sem cobrar nada. Ou aquele cuidado no jeito de explicar, no tom da conversa, no sorriso sincero. Valor real está nos detalhes. E detalhe é o que o cliente lembra quando alguém pergunta: você conhece alguém de confiança? Eu já tive cliente que indicou 5 pessoas só porque eu tratei ele como gente e não como número. Porque quando o cliente sente que você se importa, ele vira parceiro, não só consumidor. E parceiro volta. Parceiro fala de você pros outros, parceiro torce pelo seu sucesso. Então bora pensar diferente. Em vez de correr atrás de novos clientes o tempo todo,
Cuida bem dos que você já tem. Entrega mais do que esperam. Ensina, escuta, acompanha, surpreende. Faz o básico com excelência e joga um temperinho extra de atenção e carinho, porque, no fim das contas, quem entrega valor real não precisa viver de convencimento. Vive de confiança. E confiança vende sozinha. Todos os dias. Sam Voca. Precisar implorar por atenção. Faz isso hoje com um cliente só. Você vai ver. O retorno vem. E vem em dobro de cliente a fã. Como fazer gente indicar você com brilho nos olhos? Sabe o que vale mais do que uma venda? Um cliente que fala de você mesmo quando você não está por perto, que te indica sem você pedir e que defende seu nome numa roda de conversa, que vira fã do seu trabalho. É isso que eu chamo de transformar clientes em promotores. Não tem marketing melhor no mundo do que esse, mas como é que a gente faz isso? A resposta é simples. Você precisa deixar de ser só mais um vendedor e virar uma experiência. O cliente precisa lembrar de você não só pelo que comprou, mas pelo que sentiu na hora de comprar. E isso, meu amigo, tá nos pequenos detalhes que a maioria ignora. Quer saber o que eu faço? Eu trato cada cliente como se fosse o único do dia. Sem pressa, sem enrolação, com atenção real. E depois da venda, não sumo. Mando mensagem, pergunto como foi, dou dica, mostro que estou ali. Isso mexe com a cabeça da pessoa. Ela pensa, ué, esse aí se importa mesmo. E é aí que o coração abre espaço para a confiança. E tem mais. Quando o cliente te sente presente, autêntico e interessado no sucesso dele, ele quer te ver crescer também. É como se ele pensasse, essa pessoa merece ser indicada. E LV vai te apresentar para amigo, parente, colega de trabalho. E quando essa bola de neve começa a rolar, segura, porque a reputação te leva onde o marketing sozinho nunca levaria. Então bora parar de correr atrás de cliente novo o tempo todo e começar a cuidar melhor dos que já confiaram em você, porque cliente bem cuidado vira promotor fiel. E promotor fiel é como semente que dá fruto por muitos e muitos anos. Venda é momento, experiência é memória, e memória gera movimento. Bora criar memórias boas e deixar que os próprios clientes façam seu nome rodar por aí? Confia em mim. Isso é vender com inteligência e alma. Capítulo 8. Mentalidade de abundância. Nas vendas, chegou a hora de virar uma das chaves mais poderosas desse jogo. E olha, se tem algo que fez diferença na minha caminhada como vendedor, foi parar de agir com medo, com escassez, com aquele pensamento de que tá tudo difícil, que não tem cliente suficiente, que o mercado está saturado, porque quando a mente acredita nisso, o bolso sente, e sente pesado. Eu também já vivi aquela fase de achar que se eu não fechasse uma venda naquele dia, pronto, era o fim do mundo. Já me peguei achando que o outro vendedor era um concorrente direto, que cada cliente perdido era uma derrota pessoal. Mas sabe o que eu aprendi com o tempo e com muita tentativa e erro? Que quanto mais você pensa pequeno, menor tudo fica. Mas quando você pensa em abundância, as oportunidades se multiplicam. De verdade, nesse capítulo a gente vai falar sobre isso com o pé no chão e a mente aberta. Você vai entender por que vendedor que pensa em escassez se desespera e vendedor que pensa em abundância atrai. Vamos explorar como reprogramar sua cabeça para parar de correr atrás do medo e começar a correr na direção da confiança. Porque, meu amigo, minha amiga, tem cliente para todo mundo, tem dinheiro circulando, tem espaço, tem chance, tem jogo. Só que quem enxerga isso são os que aprenderam a ajustar o olhar. E vender com essa mentalidade não só é mais leve, é muito mais lucrativo. Se ajeita aí, porque agora a gente vai trocar lente e sai a escassez, entra a abundância. E as vendas, elas vêm, tem cliente para todo mundo, inclusive para você. Sabe aquele pensamento que às vezes bate do nada? Tipo, o mercado tá saturado, tá todo mundo vendendo isso, não tem mais espaço para mim? Pois é, isso é pensamento de escassez. E se você deixar, ele te trava, te sabota e te faz jogar pequeno sem nem perceber. Eu já me peguei nesse looping, vendo o concorrente crescendo, o vizinho fechando venda, o fulano postando resultado, e eu ali me sentindo um peixe fora d'água. Até que um dia alguém me falou uma frase simples, mas que bateu forte. Tem cliente para todo mundo. E sabe o que eu descobri? Que é a mais pura verdade. Tem gente no mundo com todo tipo de problema, gosto, sonho e necessidade. E do outro lado tem um monte de gente vendendo. Mas só você tem o seu jeito, sua entrega, sua pegada única. Quando você entende isso, para de competir e começa a contribuir. Quebrar o pensamento de escassez é entender que o mundo é muito maior do que sua mente limitada acha. Tem espaço sim, tem cliente sim, tem dinheiro sim. O problema é que quando você pensa que tudo é escasso, você começa a agir com medo. E quem vende com medo transmite insegurança. Resultado? Um ciclo chato e silencioso. Agora, quando você acorda com a certeza de que tem cliente te esperando por aí,
que seu trabalho tem valor, que sua solução faz diferença, sua energia muda, sua comunicação fica mais leve, sua abordagem vira uma conversa, não um desespero. E o cliente sente e compra. Então faz um favor para você mesmo. Toda vez que aquela vozinha interna quiser dizer, não tem espaço para mim, responde com força. Tem sim. E o meu cliente ideal está me procurando também. Porque quando você acredita na abundância, ela começa a acreditar em você. E as vendas, elas vêm uma atrás da outra. Pode confiar, vender sem peso, fechar com convicção. Sabe aquela venda que parece conversa de bar? Que flui, que conecta, que termina com o cliente dizendo, nossa, nem parecia que você estava vendendo. Pois é, isso é vender com leveza e convicção. E sim, dá para fazer isso todo dia, sem forçar, sem script engessado e sem parecer desesperado. Eu já passei por fases em que vender era quase uma luta. Aquela tensão antes de cada ligação, aquela ansiedade de fechar a qualquer custo, aquela sensação de vai ou racha. Mas aí eu entendi que o problema não era a venda, era a forma como eu encarava o processo. Quando eu troquei a pressão por intenção, tudo começou a fluir. A primeira estratégia que mudou tudo para mim foi parar de vender o produto e começar a oferecer solução. Quando você entra na conversa para resolver um problema real do cliente e não só para empurrar uma coisa, a energia muda. Você passa confiança sem esforço. E o cliente sente que não está sendo manipulado, está sendo entendido. Outra coisa que ajuda muito é trazer verdade para o papo. Esqueça frases decoradas. Fala com o coração. Use exemplos do seu dia, conta histórias reais, faz perguntas com curiosidade genuína. Isso te aproxima. E quanto mais próximo, mais leve fica. Agora, leveza sem convicção também não fecha. Então a terceira estratégia é treinar o seu porquê até ele ficar inabalável. Ou seja, você precisa acreditar tanto no que você está oferecendo que transborda certeza. E essa certeza vem com prática, com preparo, com conexão com aquilo que você vende. E por último, se diverte mais. De verdade. Brinca, ri, relaxa. Quando você curte o processo, o cliente relaxa também. E quando os dois estão leves, a venda acontece com fluidez, quase como um presente leveza, não. Ou frequência, é sabedoria. E convicção não é rigidez, é clareza. Junta os dois e você vira uma máquina de vender, mas com alma, com presença e com propósito. Deixa vir como ativar o fluxo de oportunidades sem correr feito louco. Já teve aquela fase em que você estava correndo atrás de cliente igual barata tonta, mandando mensagem para todo mundo, se humilhando por atenção, tentando forçar a venda no desespero? Pois é, eu também. E deixa eu te falar, isso cansa. E afasta as oportunidades. Demorei para entender, mas hoje é claro para mim. Quanto mais você corre atrás com ansiedade, mais o cliente corre de você. Porque o desespero tem cheiro, tem tom, tem energia, e o cliente percebe. Pode não saber explicar, mas sente. E quando sente que você está precisando da venda mais do que ele precisa da solução, a venda trava. Mas aí vem o pulo do gato. Existe um jeito muito mais leve e poderoso de vender, que é ativar o fluxo de oportunidades. Ao invés de correr atrás feito louco, você se posiciona, se prepara, se fortalece e começa a atrair. Isso mesmo. Atrair, não implorar. Como? Simples. Primeiro, entrega valor antes de pedir atenção. Gara conteúdo, compartilha dica, mostra resultado, vira referência no que faz. Faz o cliente pensar, caramba, essa pessoa entende do que fala. Quando você vira solução ambulante, o cliente vem. Segundo, cuida da sua energia. Se você acorda já reclamando, com a cabeça pesada, tudo emperra. Mas se você acorda agradecendo, se visualiza afetando, cuida da sua mente. Foca num ritmo tão gostoso que parece até que o universo começa a colaborar. E colabora mesmo. Terceiro, confia no seu processo. Você está plantando, então confia que vai colher. A pressa mata a semente antes dela brotar. Faz o seu com excelência, que o retorno vem, e vem forte, do jeito que você nem esperava. Então a dica de ouro é, em vez de correr atrás desesperadamente, se torne alguém que oportunidades procuram. Mude a postura, mude a frequência, mude a forma como você se coloca no jogo, porque, no final das contas, quem corre atrás demais cansa e assusta. Mas quem se posiciona com valor, atrai com naturalidade. E vender, meu amigo, fica muito mais leve, constante e prazeroso. Capítulo 9. Meta não é pressão, é propulsão. Vamos falar de metas, mas sem aquele peso chato que parece um tijolo nas costas. Porque olha, meta não é para te sufocar, é para te impulsionar. E se você está vendo ela como um vilão, talvez só precise ajustar o jeito que enxerga. Durante muito tempo eu via meta como cobrança. Era aquela coisa que eu colocava no papel e depois me torturava com ela todos os dias. Ainda não bati, tô atrasado, tá longe demais. Resultado, ansiedade, frustração e travamento. Até que eu virei a chave e entendi.
Meta não é castigo, é direção, é motor, é impulso. Nesse capítulo aqui, a gente vai mudar a sua relação com as metas. Você vai entender como definir metas que te puxam para frente e não que te empurrem para o buraco. Metas que te deixam animado e não pressionado. Metas que viram combustível e não cobrança. A ideia é simples. Quando você transforma a meta em algo que faz sentido para você, ela para de ser um número frio e vira um objetivo vivo. Ela deixa de ser só sobre dinheiro e passa a ser sobre ídolo. E aí sim, você começa a correr com vontade, não com medo. Se prepara, porque agora é hora de criar metas com alma. Metas que te levantam da cama, não que te derrubam no caminho. Bora nessa, porque meta bem usada vira foguete. E você tá pronto para decolar. Meta que inspira, não que aperta o peito. Vamos combinar uma coisa? Meta boa é aquela que dá vontade de correr atrás, não vontade de fugir. E eu só entendi isso depois de me afogar em metas malucas que eu mesmo inventava. Era meta tão fora da realidade que, em vez de me animar, me deixava travado, frustrado e com aquele pensamento chato de não vou dar conta. Mas aí, com o tempo e muitos tropeços, eu descobri o segredo. Metas não devem ser uma prisão, devem ser um convite, um chamado para a sua melhor versão. Não uma cobrança sem fim. E para isso acontecer, você precisa aprender a definir metas que motivam, inspiram e fazem seus olhos brilhar. A primeira dica de ouro é: tem que fazer sentido para você. Nada de colocar número só porque viu alguém postando no Instagram. Pergunta: por que eu quero isso? O que essa meta vai mudar de verdade na minha vida? Quando a meta tem propósito, ela ganha alma. E a alma move mais do que pressão. Segunda coisa, divide o grande em partes pequenas. Meta grande demais assusta, mas quando você quebra ela em mini metas semanais ou até diárias, o caminho fica mais leve. Você sente progresso e isso alimenta sua motivação. Terceiro, celebra cada avanço. Mesmo que ainda falte muito para chegar no final, comemora as pequenas vitórias. Isso reforça sua energia e te lembra que está no caminho. Motivação é alimentada por movimento. E movimento nasce quando a meta parece possível, mesmo que desafiadora. E por último, mas super importante, seja flexível. A meta é um guia, não um castigo. Se precisar ajustar, melhor recalcular a rota do que abandonar. A viagem, quando a meta vem de dentro, o resultado vem com gosto. Sabe aquela meta que você coloca no papel só para mostrar para os outros? Tipo, quero ganhar 20 mil por mês ou quero bater o topo do ranking de vendas? Pois é, essa aí é o que a gente chama de meta externa. Tem brilho, tem status, até impressiona. Mas vou te contar, se não tiver alma, ela esfria. Rápido, porque o corpo corre, mas o coração fica parado. Agora, quando a meta nasce de dentro, a coisa muda de figura. Meta interna é aquela que faz seu olho brilhar sem ninguém ver. É quando você diz, quero evoluir, quero vencer meus próprios limites, quero provar para mim mesmo que sou capaz. E, olha, essa meta vale ouro porque ela não depende de curtida, de validação nem de aplauso. Ela nasce no silêncio, mas gera barulho no resultado. Metas externas te empurram, metas internas te puxam, e essa diferença muda tudo no seu dia. Quando a motivação vem de fora, você cansa rápido, mas quando vem de dentro, você vai até onde ninguém esperava. Quer um exemplo? Um vendedor que só quer fechar contrato. Para bater meta do chefe entrega o mínimo. Mas aquele que vende para ajudar de verdade, para ser e superar, para crescer como pessoa, esse bate meta e ainda vira referência. Porque ele não está vendendo só produto, ele está entregando intenção, presença, verdade. Então, antes de sair anotando números e prazos, faz o seguinte: ouve o que o seu eu real está pedindo. Se pergunte, essa meta é minha mesmo ou é só para agradar alguém? E se a resposta vier com paz, brilho nos olhos e aquele friozinho bom na barriga, pode confiar. Você achou uma meta interna, e com ela, meu amigo, ninguém te segura. Bússola que não quebra, o norte invisível do vendedor inabalável. Tem uma coisa que ninguém ensina num treinamento de vendas, mas que muda tudo no jogo. A tal da bússola interna, aquela voz baixinha que te mostra para onde ir. Mesmo quando o mundo inteiro está gritando volta, é essa direção silenciosa que separa o vendedor comum do vendedor inabalável. Eu já vivi dias em que tudo parecia desandar. Cliente dizendo não, comissão atrasada, cobrança por meta, aquela sensação de será que estou no caminho certo? Mas aí, bem no meio da bagunça, vinha aquela lembrança por que eu comecei isso e pronto. A bússola apontava de novo pro que realmente importava. Essa bússola é o seu propósito, é o seu porquê. E quando você está conectado com isso, cara, pode chover pedra lá fora que você segue em frente com o peito aberto, porque quem tem direção firme não precisa de validação externa para continuar andando.
O problema é que tem muita gente vendendo com GPS emprestado, tentando seguir o caminho do outro, imitando estratégia, copiando script e aí se perde, porque a real é que só você sabe o que faz seu coração bater mais forte quando fecha uma venda de verdade. Daquelas que mudam vidas, não só números. Então, se você quer se tornar um vendedor inabalável, a primeira coisa que precisa fazer é ajustar sua bússola. Silencia o barulho. Escuta o que vem de dentro. Você não precisa ser o melhor do mercado, só precisa ser o mais fiel ao seu próprio caminho. E quando isso acontecer, meu amigo, se prepara, porque quem tem um porquê forte enfrenta qualquer como. E aí não tem rejeição, objeção ou concorrência que derrube. Segue tua bússola. Ela nunca falha. Capítulo 10. O peso da sua palavra. Como criar reputação de ouro. Sabe aquele tipo de pessoa que só de falar o nome já vem, esse aí é confiança pura. Então, é isso que você precisa se tornar. Pork no fim. Das contas, o que realmente vende além de produto ou serviço é o seu nome. A verdade é que reputação é como um cofre invisível. Cada atitude sua, cada promessa cumprida, cada cliente bem atendido. É como se você estivesse depositando ouro ali dentro. Aos poucos, sem pressa, mas com consistência. E uma hora, meu amigo, esse cofre transborda. Vem indicação, parceria, vem aquela sensação boa de saber que as pessoas te recomendam de olhos fechados. Agora, deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém te falou ainda. Não adianta vender bem uma vez só. Se você quiser ser lembrado, procurado e respeitado no mercado, vai ter que ir além da técnica. Vai ter que entregar mais do que o combinado. Resolver problema que não é seu. Ser honesto quando ninguém está olhando. É aí que nasce a tal reputação de ouro. E não precisa ser perfeito. O que precisa é ser íntegro. Gente de verdade. Que faz o certo mesmo quando é mais difícil, que não enrola, que não joga sujo, que não pensa só no lucro imediato, mas no impacto que está deixando por onde passa. Então respira fundo e bora mergulhar nesse capítulo, porque aqui eu vou te mostrar, sem enrolação, como construir uma imagem tão sólida que até o silêncio do cliente vai te recomendar. Preparado? Porque a partir de agora, a sua palavra vai valer ouro, literalmente. Fica na memória ou some na multidão? Como ser lembrado até por quem disse não? Já reparou que tem gente que nunca comprou nada com você, mas te indica, te acompanha, te elogia? Pois é, isso não é sorte não. É estratégia com alma. Eu aprendi na marra que vender é só uma parte do jogo. A outra parte, a que faz a mágica acontecer a longo prazo, é criar uma experiência tão marcante que a pessoa se lembra de você, mesmo sem abrir a carteira. E olha, isso tem muito mais a ver com sentimento do que com técnica. Sabe aquele atendimento que parece conversa entre amigos? Aquela dica que você deu sem cobrar nada? Aquele conteúdo que ajudou o cliente sem ele comprar um centavo? Isso na memória das pessoas. Porque o ser humano esquece preço, esquece detalhe, mas nunca esquece como você fez ele se sentir. O segredo está em plantar valor, não só proposta. Cada contato seu pode ser um ufa, que bom que falei com essa pessoa ou nunca mais volto aqui. E adivinha? Quem não compra hoje pode virar cliente amanhã. Ou pode te indicar para alguém que compra, ou pode simplesmente falar de você com carinho por aí. Então, bora sair da lógica do vendi ou perdi. Começa a pensar em cada interação, como uma sementinha que você está jogando. Nem toda semente dá fruto na hora, mas aqui é regada com verdade, atenção e respeito. Floresce de um jeito que ninguém esquece. Seja aquela pessoa que deixa rastro de coisa boa, mesmo que o não venha, que seja um não com sorriso. Porque no fundo, o que vende mesmo é ser inesquecível, detalhe bobo, que nada. É aí que você vira referência sem nem perceber. Quer saber uma verdade que aprendi na pele? Às vezes é um gesto pequenininho que te coloca no coração e na mente do cliente. Não precisa de fogos, efeitos especiais ou grandes promessas. Basta um detalhe feito com alma. E pronto, você virou inesquecível. Outro dia mesmo, uma pessoa veio me agradecer só porque eu lembrei o nome dela depois de semanas. Olha isso, algo tão simples, mas que mostra presença, atenção e respeito. E sabe o que mais? Ela nem tinha comprado comigo ainda, mas me indicou para 2 pessoas, vai entender? Vai sim. Detalhes viram confiança. E confiança vira venda, indicação, parceria e reputação. Tem gente que acha que ser referência é só bater meta, vender milhões, fazer post viral. Mas não, às vezes é oferecer um copo d'água no meio da correria, mandar uma mensagem sincera depois de um não, entregar o produto com
bilhetinho escrito à mão. Coisas que a maioria nem faz, mas que tocam onde a concorrência não alcança no orçamento quando você cuida dos detalhes. Você mostra que se importa, e no fundo é isso que todo mundo quer, ser percebido, ser lembrado, ser tratado como único. E cá entre nós, não tem vendedor melhor do que aquele que faz o cliente se sentir especial mesmo antes de comprar. Então bora ajustar o foco. Menos grandes ações de marketing, mais gestos que vêm do coração. Porque, no fim do dia, o que marca mesmo são os detalhes. São eles que transformam um atendimento comum numa experiência memorável. E você, vai ser só mais um? Ou vai virar a referência que ninguém esquece? De raiz ou de atalho? O tipo de vendedor que você escolhe ser muda tudo. Vou mandar a real agora. Tem dois tipos de vendedor no mundo. O vendedor raiz, que joga o jogo limpo, planta para colher, constrói confiança com o tempo. E o vendedor oportunista, que aparece do nada, promete tudo, entrega mais ou menos e depois some do mapa. O raiz, meu amigo, é aquele que faz o básico com excelência, que olha no olho, que fala a verdade mesmo quando ela não agrada. Ele entende que relacionamento vale mais que comissão rápida. Já o oportunista, esse vive de empurrar produto, de fechar na marra e correr para o próximo. Resultado vende hoje, mas não volta amanhã. Sabe qual é a diferença mais gritante entre eles? O tempo revela. O vendedor raiz continua crescendo, mesmo que devagar no começo, porque o que ele constrói tem base forte. Cliente volta, indica, confia. Agora, o oportunista, Samnoven, queima o próprio nome e ainda suja o mercado. Escolhi ser raiz, porque quero vender com orgulho, com propósito e com legado. E vou te contar, não tem nada mais gratificante do que ver um cliente que comprou com você há meses. Vou ter dizendo, confio no seu trabalho. Se você está começando ou está tentando se reencontrar nas vendas, aqui vai meu conselho de coração. Não pega atalho, planta, cuida, cultiva, porque no final, o mundo das vendas é como uma colheita. Quem planta certo, colhe em dobro. Quem só arranca o que tem, uma hora fica sem nada. Então me conta, você está vendendo para hoje ou construindo para sempre? Capítulo 11. Vendas e propósito, muito além do fechamento. Sabe aquele frio na barriga quando a venda fecha? Aquela sensação boa de missão cumprida? Pois é. Agora deixa eu te contar um segredo. A verdadeira venda não termina no sim do cliente, ela começa ali. Demorei um tempo para entender isso. Antes, eu só queria bater meta, correr atrás do próximo, empilhar resultados. Mas quanto mais eu vendia, mais eu sentia um vazio esquisito, tipo, beleza, e agora? Foi aí que caiu a ficha. Vender só por vender é raso demais. O que preenche de verdade é ter um propósito por trás de cada conversa, cada atendimento, cada produto entregue. Quando a gente liga as vendas ao nosso propósito de vida, tudo muda. A motivação não vem mais só do dinheiro. Ela vem de saber que você está transformando realidades, resolvendo problemas, tacando vidas. Parece papo de autoajuda, né? Mas não é não. É a base de uma carreira duradoura, respeitada e, claro, muito mais lucrativa. Neste capítulo, quero te mostrar como vender com alma, como alinhar seu coração com suas ações comerciais, sem precisar forçar nada, sem precisar virar outra pessoa para vender, porque, olha, o cliente sente quando você está ali de verdade. E quando sente, confia. E quando confia, aí não tem limite! Bora descobrir como transformar vendas em missão? Então vem comigo que agora o jogo fica bonito de jogar. Você não está vendendo um produto, está vendendo uma transformação. Sabe aquele momento em que o cliente diz, sim, pois é. Não é só o bolso dele que se abre, e a vida dele, que começa a mudar. E se você acha que está vendendo só um produto ou um serviço, está vendo só a casca do negócio. Por trás de cada venda tem uma história sendo reescrita. Eu demorei para entender isso. No começo eu queria vender o que estava na prateleira. Decorava benefício, jogava argumento e pronto. Mas aí percebi que as pessoas não compram coisas, compram soluções, emoções, transformações. O cara que compra um curso de inglês, na real, quer liberdade. A mulher que compra um cosmético quer autoestima. E o cliente que fecha com você quer uma vida diferente. Quando a ficha caiu, tudo mudou. Minha forma de falar, meu jeito de escutar, até minha postura. Porque quando você entende o impacto do que entrega, você se transforma junto. Não é mais sobre empurrar produto e sobre guiar alguém de onde ele está para onde ele quer estar. É sobre ser ponte, ser farol, ser impulso. Então, da próxima vez que for vender, não se limite a falar da embalagem, da função, do preço. Fale da mudança que aquilo traz. Mostra para o cliente que ele não está comprando algo, ele está investindo em quem ele quer se tornar. Porque no fundo, vender é isso, ser parte de uma revolução pessoal na vida de alguém. E cá entre nós, isso é poderoso demais, né? Quando você acredita em algo maior,
a venda vira só consequência. Olha, vou te contar uma verdade que mudou o jogo para mim. Quando a gente acredita de verdade no que faz, a venda acontece sem esforço. E não estou falando de acreditar só no produto. Não. Estou falando de acreditar numa causa, numa missão, num porquê que te move de dentro para fora. Sabe aquele brilho no olho que não se finge? Aquela empolgação que vem lá do fundo, que ninguém consegue ignorar. É disso que eu estou falando, porque quando você tem um propósito maior, você não precisa convencer ninguém. Você só contagia. Eu já tentei vender só para bater meta. Já forcei argumentos, já fiquei ansioso por resposta, mas tudo mudou quando comecei a enxergar que meu trabalho ia além da comissão. Quando entendi que eu estava ajudando pessoas a resolver problemas reais, a melhorarem de vida, say centering, mais confiantes. Aí sim, a mágica começou. A venda deixou de ser uma batalha e virou uma ponte. E quanto mais eu focava em servir mês e o vendia, e mais leve tudo ficava. Porque quando você acredita com o coração, o cliente sente e ele quer fazer parte disso. Então, se eu puder te dar uma dica de ouro é essa: se conecta com algo maior, vai além do dinheiro, enxerga o impacto, vive a transformação. Porque quem tem um porquê forte, não se perde no como. E nesse caminho, vender deixa de ser meta e vira consequência natural. No fim das contas, a crença, ou motor, e o destino inevitável. Vender com propósito. Quando a missão fala mais alto que a meta, tem uma parada que virou chave na minha vida. Vender deixou de ser só sobre ganhar dinheiro e passou a ser sobre cumprir uma missão. E meu amigo, minha amiga, tudo muda. A forma como você se comunica, o jeito que você atende, até o brilho no seu olhar. Tudo vibra diferente quando o que você faz está alinhado com o que você acredita de verdade. Antes, eu só queria fechar a venda. Só isso. Contava cada boleto pago como uma vitória. Mas aos poucos comecei a sentir um vazio. Foi aí que eu parei para olhar para dentro e perguntar: o que eu estou entregando para o mundo? E essa pergunta me arregaçou, no melhor sentido. Porque eu percebi que eu não queria só vender. Eu queria transformar, impactar e inspirar. Quando você encontra esse ponto de conexão entre o que você vende e o que te move por dentro, você vira outra pessoa no campo de batalha. Você não empurra produto. Você entrega a visão. Boca não. Força ninguém a comprar. Você convida a pessoa a caminhar com você. E isso cria um vínculo que vai muito além de uma transação. Vendas com propósito não cansam. Elas alimentam e elas têm alma. E sabe o que acontece? O cliente sente que tem verdade ali, que tem paixão, que tem alguém que está ali para servir, não só para tirar pedido. Então, se você sente que está pesado, talvez seja a hora de se perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Isso está alinhado com o meu propósito de vida? Porque quando está, meu amigo, a venda flui, a energia gira, as portas se abrem, e você para de vender para sobreviver e começa a vender para viver. De verdade. Conclusão. Inabalável é quem decide não parar. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada de vendas, é que ninguém nasce pronto. A diferença entre o vendedor que desiste e o que vira referência não está no talento. Está na decisão de continuar mesmo quando tudo grita para parar. Você já reparou que os maiores campeões não são os que nunca caem, mas os que se levantam mais rápido? Pois é, vendedor inabalável não é o que acerta sempre. É o que encara os tombos, limpa o rosto e diz: estou aqui de novo. Isso para mim é coragem com C maiúsculo. Eu sei que no meio do caminho dá vontade de jogar tudo pro alto. Vem a rejeição, a comparação, a meta que aperta, o cliente que some. Mas quem decide não parar, já está um passo na frente da maioria. Porque persistência, meu amigo, é poder invisível que separa o amador do profissional. A mente é o motor. A emoção é o combustível. Mas a decisão de continuar é o que faz o carro chegar. E aqui, a gente não só dirige, a gente acelera, com medo mesmo, mas vai, com dúvida mesmo, mas age. Então, se você leu até aqui, deixa eu te dizer, você já é mais forte do que imagina. Já é mais inabalável do que parece. E se você continuar ajustando sua mentalidade, cultivando disciplina e colocando intenção em cada ação, não tem como não vencer. Essa estrada é sua, e ela não exige perfeição. Ela só exige uma coisa: que você não pare. Cada não. Que o vocal é um sim disfarçado se aproximando. Vou te contar uma coisa que mudou minha vida nas vendas. Cada não que a gente escuta é um empurrãozinho, invisível na direção do tão sonhado. Sim, só que, no calor da emoção, a gente esquece disso e acaba deixando o emocional dar nó na razão, né? Mas olha só, o não é pessoal. Por mais que pareça, ele não está dizendo você não presta, ele está dizendo agora não entendi ainda, não estou pronto.
E isso muda tudo. Porque quando a gente entende isso, para de carregar os nãos como pedras e começa a usar como degraus. Sim, degraus que te aproximam do topo. Às vezes o cliente te dá um não seco, frio, atravessado. Dá vontade de sumir, eu sei. Mas aí eu respiro, olho para frente e me lembro. -1 para chegar no sim. E sigo. Porque o jogo é esse. É insistir com inteligência. É confiar que o processo funciona. Quem tem mentalidade de vendedor inabalável não se apega ao não. Aprende com ele. Usa como termômetro, ajusta a rota. E, principalmente, não se paralisa, porque sabe que o sim está logo ali, virando a esquina. Só precisa continuar andando. Então, da próxima vez que ouvir um não, sorri por dentro e pensa, valeu, universo, estou mais perto do meu próximo. Sim, porque é assim que a gente transforma a frustração em força e recusa em resultado. Constância. É o novo perfeito, vai com medo, mas vai sempre... Vou te falar uma verdade que demorou, mas caiu como uma luva no meu coração. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser constante, simples assim. Nada de performance de Oscar, nada de vendas mirabolantes todo dia. O que muda o jogo é continuar, mesmo quando parece que nada está funcionando. A real é que a constância é mais poderosa que o talento. Explodou. Quantas vezes eu achei que estava ruim demais para vender, que minha energia não estava das melhores, que podia fazer mais bonito, mas fui mesmo assim. E adivinha? Vendi. Porque a consistência venceu a autocrítica. A gente se cobra demais, se compara com gente que está 10 anos na frente e esquece de olhar para a nossa própria caminhada. Mas quem vai longe não é quem brilha uma vez, é quem aparece todos os dias, mesmo meio torto, mesmo meio capenga. A mágica está no repetir, no ajustar a rota em movimento, no levantar e tentar de novo e de novo. Não tem problema errar. Sei atrapalhar, dar um tropeço. O problema é parar. Quem continua, mesmo errando, vai se aprimorando sem nem perceber, vai ficando afiado, vai ganhando cancha, vai ficando inabalável. Então, da próxima vez que sua mente quiser te travar dizendo, não está bom o suficiente, responde com carinho, não está mesmo, mas está feito. E amanhã faço de novo melhor. Porque no fim das contas, quem insiste vence. Quem aparece avança. Quem não para chega. E você? Vai continuar ou vai esperar a perfeição que nunca vem te dar permissão? Spoiler. Ela não vem, mas o resultado vem. Para quem é constante, a última palavra de quem não. Para nunca... Se tem uma coisa que eu aprendi nesse caminho cheio de nãos, portas fechadas, clientes indecisos e metas quase impossíveis, é que vender não é para quem começa animado, é para quem continua firme mesmo depois de cair feio. A verdade é dura, mas libertadora. Vendedores comuns desistem. Vendedores inabaláveis levantam, sacodem a poeira e vendem de novo. E vendem melhor, com mais garra, com mais verdade. Porque a vida não premia quem só sonha bonito. Ela recompensa quem bota o sonho no bolso e vai pra rua com coragem no olhar e propósito no peito. Aqueles que entendem que rejeição não é o fim, é só uma curva no caminho. Aqueles que fazem do fracasso o combustível da próxima tentativa. Agora, para fechar com força, com aquela faísca que acende o fogo nos dias mais difíceis, eu te deixo essa... Enquanto uns reclamam do mercado, os inabaláveis estão criando demanda. Essa frase não é só um encerramento. Um estalo. Um sinal de que você não está aqui para ser mais um. Você está aqui para ser lembrado. E só é lembrado quem não desiste. Bora vender, bora vencer, bora levantar de novo. Porque quem é inabalável não precisa de sorte. Só de mais uma chance. E a próxima já está chegando, coragem no peito. Propósito nos pés e mentalidade de ouro na mente. Se você chegou até aqui comigo, deixa eu te dizer uma coisa do fundo do coração. Você já não é mais o mesmo. Não dá pra ser, porque agora você sabe que vender não é só fechar negócio. É abrir caminhos, criar conexões reais e transformar vidas. Começando pela sua... O que eu quero te deixar como convite final é isso. Vende com coragem, cresce com propósito e vence com a mentalidade certa. Não aquela que busca aprovação, mas aquela que entende que seu valor está em quem você escolhe ser, não no resultado de ontem. A real é que o mercado muda, as tendências passam, os algoritmos enlouquecem. Mas tem uma coisa que nunca falha. Gente com verdade, visão e vontade de crescer. Gente que não espera ficar pronto para agir, que sente medo, mas vai mesmo assim. Que tropeça, mas levanta. Que perde, mas aprende. Que ganha e compartilha. Venda com coragem, mesmo quando a voz tremer. Cresça com propósito, porque dinheiro é bom, mas viver com sentido é melhor ainda. E vença com mentalidade, porque é a mente que comanda o jogo. E quem comanda a mente, comanda o mundo. Agora me responde. Você vai continuar se escondendo ou vai mostrar para o mundo quem você veio ser? Bora crescer juntos, bora vender com alma, porque a próxima venda pode ser só mais uma,
ou o começo da sua virada. Você escolhe o Te Vejo no Topo, porque é lá que a sua coragem vai te levar.